O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que explica a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos? O que se percebe nesse primeiro mês de sua administração? Para dar conta desses temas e de outros mais, no dia de hoje temos Luiz Albuquerque, que é bacharel em Direito pela UFMG, mestre em Análise Econômica do Direito pela Universidade de Utrecht, na Holanda, e doutor em Relações Internacionais pela PUC, Minas Gerais. Além disso, Luiz Albuquerque é professor aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de Direito, e coordenador do Observatório de Relações Internacionais. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Participe do programa de incentivo à inovação. O programa dará aporte financeiro, técnico e gerencial para projetos inovadores de base tecnológica e bolsas acadêmicas serão oferecidas para alunos de graduação e pós-graduação. Não fique de fora, valorize sua pesquisa. Saiba mais sobre o programa. Visite www.nit.fop.br ou www.fop.br/Incultec. Por que a cor da minha pele faz alguma diferença nas minhas oportunidades? Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? A emoção e o conhecimento andam juntos. Você está ouvindo Rádio FOP Educativa FM 106,3. Bom, Luiz, mais uma vez, né? É sempre bom ter você aqui. É um prazer estar aqui. Porque eu gosto, eu confesso a você, eu adoro aprender, tá? Eu adoro mesmo. Acho que qualquer professor tem que primeiro ter como, na cabeça esse o apetite desejo pelo aprendizado. Exato. E eu sempre aprendo aqui. Porque relações internacionais, apesar de ser da minha área de ciência política, nunca foi uma área que eu me dediquei tanto quanto eu deveria. Então, acaba que eu uso mesmo até várias coisas que você já falou para mim no meu cotidiano aqui na UFOP. São áreas muito próximas, né? Com certeza. Relações internacionais bebe muita ciência política e aproveita muito de conceitos, ideias que vêm daí. Exato. E o recíproco é verdadeiro. As relações internacionais é a ciência política aplicada em escala global, né? Isso aí. Bom, mas vamos lá. O que explica essa eleição do Donald Trump? Por favor, lembrando que o modelo eleitoral americano tem lá suas especificidades, né? A Hillary teve mais votos que ele no voto popular, digamos assim, mas o modelo lá é outro, e aí acabou que ele foi eleito, mas também, verdade seja dita, surpreendeu a todo mundo. Pergunta-se, o que explica essa eleição? Desvende esse mistério, por gentileza, doutor Luiz. São muitas questões que têm que ser consideradas, né? A gente fica até sem saber atribuir uma ordem de grandeza do que seria mais ou menos importante. Tem vários aspectos interessantes. O primeiro deles é que, para quem está começando a se familiarizar com essa discussão agora, é importante lembrar que, sei lá, 6 meses atrás, 1 ano atrás, ou alguns meses atrás, era muito improvável a eleição do Trump, né? Todo mundo tinha quase que certeza. Até o nosso ministro das Relações Exteriores afirmou isso num programa de televisão, né, que tinha certeza que o Trump não iria ganhar, e ele surpreende. Então isso pega muita gente de surpresa, as previsões, as pesquisas de opinião, tudo isso estava gerando uma expectativa que acabou não acontecendo. A eleição da Hillary, que era tido como mais ou menos cartas marcadas, todo mundo tinha muita esperança que ela fosse eleita, e não deu certo. Então a gente tem que tentar entender melhor o que está por trás disso. Tem vários aspectos, alguns de caráter assim, mais cultural, global, psicológico, até outros de caráter mais eleitoreiro, né? Por exemplo, do ponto de vista da eleição em si, o fator mais importante nos Estados Unidos é quem é que foi votar, porque essa é um sistema eleitoral não obrigatório, ou seja, vota quem quer, né? E
muita gente não quer votar. O percentual de eleitores que se dispõe a ir para a votação sempre foi um número pequeno. Existe um processo de descontentamento com a política que acontece em vários países do mundo, nos Estados Unidos também. Há um desgaste, há uma sensação de que governos mudam, mas nada muda de verdade. E o eleitorado da Hillary Clinton não se sentiu muito compelido a votar. Ao passo que o eleitor do Trump não só foi votar, mas ele fez militância, ele levou outras pessoas para votar também e fez campanha. Então você tem uma parte da resposta de por que a pesquisa de opinião dava um resultado e por que as urnas deram outro, né? Quando você é perguntado em quem você vai votar, aí você responde. Mas não quer dizer que você realmente vai lá no dia votar. É isso, então, é uma parte da resposta. Um outro elemento importante de ser considerado também é que existe uma percepção de um certo esgotamento dessa ideia de uma globalização liberal, de um sentimento internacionalista. Existem movimentos pendulares em que há épocas em que o nacionalismo é mais forte, outros em que o internacionalismo é mais forte. A gente percebe que depois de uma embriaguez com a globalização, uma sedução com essa ideia, há uma série de carências que são muitas vezes notadas, o sentimento de uma necessidade de um reforço de um nacional, né? Alguns países entram nisso em fases diferentes e parece que o cidadão médio americano ele está percebendo, por exemplo, a exportação de empregos para fora do país, a desindustrialização da economia, o que pega uma parte importante da população economicamente ativa dos Estados Unidos e outros fatores que estão fazendo com que você tenha não só menos emprego, mas menos oportunidade, perspectiva de vir a ser empregado. Por exemplo, quem foi operário a vida toda, não é tão simples migrar para um outro setor ligado, sei lá, setor de serviços, uma área mais dinâmica ligada à tecnologia, né? Então você tem uma frustração e a percepção de que o tipo de campanha que foi muito fortalecido durante a era Obama, muito ligado às minorias, ainda que mais na retórica do que na prática, ele não tem mais muito apelo nesse cidadão médio, que é o homem branco de idade, né, na faixa aí dos 40 anos, a partir daí. Esse público não se seduz mais com essas promessas muito associadas ao discurso da era Obama, o que respinga um pouco sobre a candidatura da Hillary Clinton. Então, esses são alguns fatores internos, né? Pegando o que você falou, só duas observações aí, você ter essa crítica ou não, fica a teu critério. A primeira parte é aquilo que os analistas chamavam de maioria silenciosa. Maioria silenciosa. Aquele sujeito que ele não entra nessa pesquisa. Você observou muito bem. Perguntam para a pessoa na rua em quem você vai votar, mas só que lá o cara não é obrigado a votar. Isso. Então, e muitas vezes não vai, né? E aí a pesquisa dizia uma coisa e a realidade, conforme você explicou muito bem, desse desapego mesmo, né, da falência da classe política, que não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno americano, é um fenômeno europeu, em vários locais do mundo. Então essa maioria silenciosa ela acabou atuando, né, em função dessa ação desse eleitor de fato do Trump, né, que fez campanha, que você Mas chamou como muito você bem, falou, né? Teve menos voto, né, o que é uma outra coisa incrível do sistema americano, que o que mais votado nem sempre ganha a eleição, né? Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, não vamos aqui entrar na explicação, mas lá o que acontece é que nós temos 52 estados, não me recordo agora o número exato, e cada estado tem um número X de votos num colégio eleitoral. Então isso já foi mais ou menos definido ao longo do tempo e tal. E com isso nada impede que um estado muito populoso, Nova York, Califórnia e tal, você tem uma votação maciça para um candidato X ou Y, só que em pouco importa a quantidade maciça desses votos. Aquele estado, aquele colégio eleitoral só tem X votos no final das contas. Califórnia, por exemplo, acho que são 60 votos, que é o estado que mais tem. Isso. Depois acho que vem Nova York, eu não me lembro mais agora. E aí o que acaba acontecendo? Então não adianta o sujeito ter 100% dos votos da Califórnia e perder todos os outros estados. Porque acaba que os demais estados ele vai fortalecer
fulano ou beltrano no colégio eleitoral. Né? Isso é, acho que, a segunda ou a terceira vez na história política americana que acontece. Eu não acompanhei, não sou especialista em Estados Unidos. Aconteceu na eleição do Bush, né? Aconteceu no Bush e aconteceu uma outra anterior que eu não estou lembrando agora. Então, não sei se é a terceira ou quarta, aliás. Acho que é do século XIX, teve alguma coisa parecida com isso. E no início do século XX, no Bush aconteceu. Tanto que aí seria um escândalo, né? A recontagem dos votos lá do estado da Flórida, né? Que aí viraria o jogo, né? Quer dizer, mas enfim, acabaram... E muita gente acha que ali houve um golpe, né? Houve já um golpe... não é judiciário, né? Suprema Corte suprimindo a contagem. Não é privilégio de alguns países essa história de golpe. Mas enfim, e o segundo aspecto que acho que você chamou a atenção, que eu vejo isso como muito interessante, que é uma alienação do trabalhador americano, não só do trabalhador, do norte-americano de uma forma geral. Ele é um sujeito naturalmente alienado, né? Ele sequer consegue identificar no mapa mundi aonde ficam os Estados Unidos, né? Isso aí já são pesquisas clássicas lá. E aí quando você diz, por exemplo, a transferência das fábricas para outros lugares, né? Que foi um efeito da globalização iniciada pelos próprios Estados Unidos. Quer dizer, então é como se é o seguinte, olha, esse sujeito, esse homem comum, essa mulher comum, ele não percebe o que o seu governo está fazendo, não se interessa pelo que o governo está fazendo, e as consequências já vão cair na cabeça dele mesmo, entendeu? Quer dizer, então se a fábrica que era nos Estados Unidos foi parar no Vietnã, sabe? Isso. E porque é isso que está acontecendo, eu sinto muito. Para a empresa norte-americana, isso é maravilhoso, né? Agora, para o operário norte-americano, isso é um verdadeiro desastre. Então, quer dizer, essa eu acho que foi bem interessante você chamar a atenção. Há um presidente americano chamado Gerald Ford, que tem uma frase famosa, que é: o que é bom para a GM, General Motors, né, é bom para os Estados Unidos. Mas essa frase é imprecisa, na verdade não, né? Sim. É bom para a GM, por exemplo, montar os seus carros em países que têm impostos menores, encargos trabalhistas menores, né? Isso é bom para a GM e não é bom para os Estados Unidos. Então as empresas forçaram o governo a promover, através de sua influência e seu poder, essa liberalização no mundo inteiro, foram fabricar lá fora produtos que depois voltariam para ser consumidos nos Estados Unidos. E aí exportaram empregos mesmo, né? Sim. Isso, e esse eleitor americano não percebeu que a origem da sua tristicina está nele mesmo. Quer dizer, mas aí é uma outra conversa. E esse primeiro mês, quer dizer, por favor, eu sei que a lista é quase infinita das maravilhosas declarações do senhor Donald Trump. Por favor, selecione algumas, sei lá, umas 60 ou 70 apenas. Das loucuras que ele já quase engraçado, né? Mas o primeiro ponto que nos surpreende é que a expectativa toda é que o Trump tinha um personagem vestido, né? Ele incorporava um personagem no contexto eleitoral para tentar ser mais assertivo e claro nos debates, né? Do que aquele político insosso que fala aquele lugar comum, né? Você pega, por exemplo, quando tinha um debate dentro do Partido Republicano ainda, todo mundo falava quase a mesma coisa, com pequenas nuances de variação para um lado ou para o outro. E o eleitorado, cansado disso, o Trump chegava e derrubava tudo com o estilo de televisão, né? Com o estilo de quem consegue entender como é que se atrai a atenção do ponto de vista da mídia, né? Do ponto de vista da opinião pública. Aliás, uma coisa interessante que alguns analistas apontam é o fato de que boa parte dos grandes veículos da imprensa corporativa, né, foram insuflados para apoiar a candidatura do Trump dentro dos republicanos, como uma estratégia para sabotar o Partido Republicano mesmo, para que ele, sendo eleito dentre os candidatos republicanos, seria uma vitória fácil para Hillary Clinton. Essa era a expectativa. Então, dava muito tempo de televisão para ele massacrou toda a candidatura dos outros republicanos e depois acabou massacrando, inclusive, a Clinton. Só te cortar rapidinho, porque não necessariamente na parte das mídias, mas eu me recordo de ter lido em uma ou duas ocasiões que a direção do Partido Republicano realmente estava torcendo contra, porque muito exato. Não é possível ele quase que rompe com todo mundo, né? Muita gente talvez achando que ele não fosse ganhar também, né? Mas você tem razão, ele teve que enfrentar muita dificuldade dentro do partido, e eu tenho a impressão que agora que ele ganhou, ele não vai esquecer
de quem foi que virou as costas para ele. Mas você está perguntando, então, nesse primeiro mês, a novidade, então, é que aquela figura do Trump candidato continua. Ele foi eleito do jeitinho que ele prometeu ser. Os compromissos que ele assumiu de cara foram os compromissos eleitorais. Então, uma parte do seu eleitorado está se sentindo representada e dizendo, olha, foi isso que ele falou que ia fazer mesmo? O que vocês estão surpresos? Eu fui eleito para fazer isso, por exemplo. Uma das questões talvez mais polêmicas do ponto de vista internacional que ele fez, se refere a essa seletividade no controle de ingresso dos estrangeiros no território dos Estados Unidos. Primeiro ponto importante que a gente tem que falar sobre isso é que, de fato, em todos os países, o Brasil inclusive, o Estado tem sim o direito de determinar quais são os critérios para entrada, permanência e saída dos estrangeiros, né? Isso faz parte de uma manifestação da soberania. Agora, quando você coloca critérios baseados em questões religiosas ou raciais, né, esse tipo de discriminação, aí sim, parece não só violar o direito internacional, mas o próprio direito dos Estados Unidos. O fato de alguns países terem sido alvo de uma proibição de ingresso, né, pessoas desses países serem proibidos de entrar nos Estados Unidos, e serem países muçulmanos, né, ficou conhecido como a proibição para os muçulmanos como um todo, né? Exceto aqueles países onde o Trump tem investimentos. Isso que eu ia falar, porque num primeiro momento, até eu admito, eu caí nessa esparrela. Eu falei, ele está fazendo agora uma cruzada contra os muçulmanos. Cruzada, né? Aí depois eu vi um comentário, não sei se foi no El País ou na Folha de São Paulo, não me recordo mais. Mas os países que ele mantém negócios, as relações estão mantidas. Eu falei, opa, peraí, isso aí é outra história, então. E aí a gente pode pensar no que isso significa do ponto de vista prático, no que se refere à opinião pública. As pessoas que se manifestaram contra esse tipo de seletividade não são e não serão eleitores dele, né? E as pessoas que votaram nele são pessoas que concordam, né? Que estão um pouco preocupadas com os direitos ou os interesses desses estrangeiros que, vão lembrar, muitas vezes são imigrantes e refugiados por causa de guerras que os Estados Unidos insuflaram, de golpes que eles apoiaram, de bombardeios, por exemplo, da Síria, né? A Síria foi bombardeada intensamente pelos Estados Unidos, pela OTAN. Então, depois você tem que fazer uma autocrítica se aquele tanto de refugiado que busca abrigo não é um pouco consequência da sua própria política externa. Mas, enfim, o Trump não parece preocupado com essas considerações, mas ele consolida o apoio daqueles que o elegeram com esse tipo de promessa que efetivamente pode ter pouco resultado, mas que repercute enormemente. A questão ele não está preocupado em nos agradar, né? Ele faz isso para o público dele, para o eleitorado dele, e as escolhas que ele fez para o núcleo duro do seu governo são escolhas assim assustadoras em certos aspectos ligados a posturas conservadoras, às vezes machistas, racistas, xenófobas, etc., né? Então ele está realmente sendo o candidato eleito, né? Fazendo tudo que ele prometeu, e isso ninguém acreditava que ele fosse fazer, né? Isso aí você está falando, eu me lembro que foi no dia da posse dele, não que eu não tivesse nada mais sério para resolver, eu até tinha, assisti minhas séries, era um final era um feriado na cidade do Rio de Janeiro, era uma sexta-feira, eu estava lá em Niterói, onde eu resido, aliás, para ser mais exato, e aí eu fiz minha pobre esposa assistir comigo o discurso de posse dele, porque eu admito, tá? Eu falei, olha, eu não acredito que ele vá manter um discurso de campanha. Todo mundo achava isso. Porque é natural, não se trata alguém vai falar assim, Marcelo, você está dizendo então que você acha normal o político fazer campanha dizendo uma coisa e depois falar outra? Eu falei, não, é porque ali é um cargo administrativo. Ele não foi eleito deputado ou senador, ele foi eleito presidente. E ao ser eleito presidente, ele vai ter uma instituição, não é uma pessoa. Né? Ele vai ter que administrar um país com diversas nuances, como você espera no Brasil, como você espera em qualquer país do mundo. Então é perfeitamente natural que quando terminado o processo, o sujeito ganhou, ótimo, faremos agora um discurso.
tudo bem e tal, mas eu tenho que administrar também o derrotado, né? Uma reconciliação nacional. Exato, né? E ele fez um discurso de campanha. Eu confesso que eu nunca me surpreendi tanto com uma pessoa como naquela sexta-feira, entendeu? Eu lá, sentadinho em casa, em Niterói, assistindo lá o discurso dele e a pessoa traduzindo, eu não tô ouvindo certo. Não é possível, entendeu? Esse cara é completamente louco, né? E conforme você disse aí, nesse primeiro mês ele continua na campanha. Parece muito mais, e aí é uma pergunta que eu faço a você, Luiz, que é o seguinte... Ele dá mais a impressão que ele não está presidindo um país, ele continua sendo um showman da televisão. O dono da empresa, o dono da televisão. E dono de uma empresa mais particularmente ligada à televisão. Ele está preocupado com o público que o assiste e irá comprar os seus produtos. Isso. Tá? Inclusive, seria isso mesmo, né? No final. Ele não está entendendo o que é presidir um país, né? No final é isso. Ele nem sequer se preocupou com a desincompatibilização dos seus investimentos financeiros, ele não colocou o patrimônio para ser gerido por nada disso, ele continua ao mesmo tempo empresário, atuante, né? E essa postura de dono da empresa, que é algo incompatível com o cargo público, especialmente com o cargo dessa importância, né? E aí você vê algumas situações que se mostram verdadeiros testes para a chamada estabilidade institucional do país. O Trump tomou decisões que foram revertidas pela justiça e deu a ordem que era para não cumprir, né? Então, quando você tem um poder abertamente descumprindo decisões judiciais, isso é complicado. É claro que depois eles conseguiram reverter um pouco o processo houve recurso e tal, mas essas primeiras medidas ligadas à restrição da entrada de pessoas, veja só, inclusive com o Green Card, né? A primeira leva proibiu para muitas pessoas e até a maneira como ele se justificou disso foi uma maneira um tanto quanto infantil, né? Botou a culpa na empresa de aviação, disse que era só meia dúzia de pessoas e tal, quer dizer... É uma postura que não é a que se espera de um chefe de Estado, mas especialmente ao desafiar outros poderes, a gente fica assustado de qual então vai ser o limite da postura dele, presidente, né? O Congresso foi cobrar dos órgãos responsáveis pela restrição o cumprimento de uma decisão judicial e foram todos rechaçados. Ou seja, o Legislativo e o Judiciário não estão conseguindo fazer com que o Executivo cumpra, né, decisões. Isso é muito, muito, muito grave, né? Muito assustador. A ideia de que ele pode planar acima. Mas tem algumas coisas que não adianta ser teimoso. Por exemplo, a maneira como ele lidou com aquela promessa de que não só ele iria construir um muro para separar o México dos Estados Unidos, mas ia fazer o México pagar por isso. Quer dizer, ele teve que recuar um pouco nas maneiras como ele acha que vai fazer o México pagar e revela um pouco de uma certa falta de compreensão de alguns institutos importantes. Por exemplo, ao dizer que vai cobrar uma coisa tipo um imposto de importação adicional a produtos do México, ele rasga completamente o NAFTA, né, que proíbe esse tipo de coisa, ele rasga o direito da Organização Mundial do Comércio, né? E faz outra coisa, ele faz com que o consumidor americano acabe pagando por isso. Então, assim, poxa, mas ele não entende como é que funciona o imposto de importação, né? Parece... Ou vale tudo para manter essa imagem, né, de que faz o que cumpre, de que promete e executa. Enfim, o Trump é uma figura que a gente ainda não pode ser muito determinista, porque ele nos surpreende a cada dia. O número de notícias, né? A twittosfera, ela bomba todo dia com notícias do Trump, né? Não só o Trump, parece que todo o seu staff ele segue, né? Hoje pela manhã, nesse momento que gravamos aqui o nosso programa, vem a notícia que uma assessora direta dele, numa reunião com várias pessoas, né, representantes de vários grupos, ela não teve constrangimento algum de falar, olha, por favor, e não se esqueça de usar os produtos da fulana de tal, que é filha do Trump.
Não, mas pera um instantinho, isso aí, merchandising né? na presidência da República, eu nunca tinha ouvido falar. Isso pra mim é inédito. Eu já vi merchandising em novela, em filme, entendeu? Em programas de rádio. Agora, em presidência da República, isso realmente foi inédito pra mim. Só falta de usar as imagens das empresas. Exato, né? com macacão igualzinho de Fórmula 1, né? Alguma coisa parecida com isso. Quer dizer, porque fica uma coisa sem pé nem cabeça. Isso é assustador, né? Assustador a falta de preocupação com isso, né? A ideia de que isso não é um problema, vocês são muito chatos, o que tem? Não preciso me desincompatibilizar, não há conflito de interesse das minhas empresas com a minha política externa. A ideia de que não só vai continuar, mas que não está sequer disposto a considerar a possibilidade de rediscutir isso, né? Isso é muito surpreendente e assusta para o que vai vir depois. Não, e a gente está terminando o primeiro bloco e eu queria encerrar esse primeiro bloco com uma frase. Vamos lá, em 1960, 61, o New York Times saiu com a seguinte notícia a respeito do Jânio Quadros aqui no Brasil. A matéria, não me lembro a matéria toda, mas no final dizia assim: com as suas atitudes, o senhor Quadros, o repórter dizia, me faz lembrar muito Marx. Aí ele parava, não o Cal, mas o Groucho, entendeu? Quer dizer, então, eu parafraseando o New York Times a respeito de Jânio Quadros, eu diria que o senhor Donald Trump me lembra muito Marx, não o Cal, mas o Groucho. Vamos fazer um intervalo do nosso FOP Entrevista de hoje com o professor Luiz Albuquerque e daqui a pouco a gente está voltando para esse papo sobre a posse de Donald Trump aqui. É um minutinho só, é rapidinho. O FOP Educativa, a sua melhor sintonia. Direitos dos correntistas. Os bancos são prestadores de serviço e, por isso, devem seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor. As agências devem afixar em local visível ao público uma relação dos serviços cobrados, com seus respectivos valores e periodicidade da cobrança. O início da cobrança de um serviço ou o aumento de preço deve ser informado 1 mês antes de vigorar. Todas as cobranças feitas pelo banco devem ser informadas ao correntista no momento da abertura da conta. Não podem ser enviados cartões sem solicitação. Não pode ser feita a venda casada, ou seja, vincular a prestação de um serviço à compra de outro. Por exemplo, o banco não pode obrigar você a comprar um título de capitalização para abrir a conta. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso FOP Entrevista de hoje com Luiz Albuquerque, bacharel em Direito pela UFMG, mestre em Análise Econômica do Direito pela Universidade de Utrecht e doutor em Relações Internacionais pela PUC Minas Gerais. E, além disso, Luiz é professor aqui do curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Vilhena e Marina Lopes. A sonoplastia é do Cimei Gonderim. Luiz, a gente já conversou um bocado aí sobre as loucuras, né, do nosso queridíssimo Donald Trump. Só que tem coisas que aí realmente eu não consigo entender e eu estou contando com a tua explicação aqui, que é o seguinte: espera-se, é mais ou menos esperado, deixa eu melhorar minha frase aqui, que a postura de um presidente norte-americano sempre seja próxima da Europa e reticente em relação à Rússia e à China. Por favor, isso aí é secular, vem de décadas e tal. Isso faz parte do jogo das relações internacionais. No entanto, parece que também nisso Donald Trump nos surpreende, né? Me passa a impressão de um amor quase incondicional pelo Putin, né, lá na Rússia, e eu nunca vou entender isso e eu estou esperando que você me explique, porque se você não me explicar eu vou realmente desistir, eu vou entender que isso aí é obra da Divina Providência.
ele se afasta da Europa e critica duramente a China. Olha, aí eu realmente não entendi o jogo político nessas relações internacionais. E agora, então, em outras palavras, eu espero que o doutor em relações internacionais me salve e nos explique como é que funciona a relação de Trump com a Europa, Rússia e China. O que está acontecendo? Eu acho que a primeira coisa importante da gente ter em mente é que toda a estrutura da campanha do Trump sempre foi muito mais voltado para questões internas dos Estados Unidos do que política externa, do que relações internacionais, direito internacional. Isso não é um campo com o qual ele está muito familiarizado, pelo menos não no que tenha saído na mídia, e não parece que ele valoriza isso bastante. É importante notar que em alguns momentos da história, momentos importantes do século XX, os Estados Unidos rompeu uma tradição de isolamento, como aconteceu antes no contexto da Primeira Guerra Mundial e no contexto da Segunda Guerra Mundial. E depois, com a Guerra Fria, algumas gestões de presidentes dos Estados Unidos começaram a entender que para combater ameaça comunista, valia a pena você intervir em tudo quanto fosse país, em tudo que fosse lugar do mundo, para impedir que mais um país sucumbisse a essa ameaça. Então os Estados Unidos começam a investir praticamente no planeta inteiro, e isso traz um desgaste, ganha em certos aspectos, perde em outros. E aí o que a gente percebe é que o público, o eleitorado médio, aqueles que votaram nos Estados Unidos, não acha que valha muito a pena o tamanho do desgaste que isso gera para dentro do país dessas atuações lá fora. Então o Trump diz, a gente não sabe ainda se ele vai cumprir ou não, mas ele diz que ele vai recolher essa atuação dos Estados Unidos, reduzindo a sua intervenção em outros conflitos. E ao fazer isso, ele diz que vai limitar apenas aquilo que for realmente indispensável para garantir a segurança dos Estados Unidos, ou, por exemplo, combater o Estado Islâmico, mas não necessariamente qualquer tipo de ameaça externa. E aí, o comportamento do Trump na política externa, ela é muito contraditória, né? Ela é cheia de aspectos assim mal compreendidos. Uma delas é essa relação com a Rússia, mais especificamente com Putin, né? Parecia muito uma coisa que setores da mídia corporativa ligada aos democratas ficava tentando pintar o Trump como se fosse um agente de Moscou. Um agente de Moscou. O que é difícil de vender esse peixe, né, para o eleitorado, assim. Mas a verdade é que em vários momentos a postura do Trump com relação ao Putin foi suave quando se esperava que ele fosse usar a famosa ameaça de um inimigo externo como um fator de aglutinação em torno dele, né? Quantos e quantos presidentes fizeram isso? O Ronald Reagan, por exemplo, ficou muito famoso quando ele usou o discurso do eixo do mal, né? O império, né? Essa coisa geralmente atrai votos, mas ele não nega a proximidade, a identidade talvez com o Putin, o que é estranho para nós, especialmente depois de um momento em que, se você perceber como foi a política externa nas últimas décadas, há um processo de cerco à Rússia, né? O número de bases, o crescimento da OTAN, a presença militar dos Estados Unidos cercando a Rússia por todos os lados, é um movimento muito claro. Se você olha no mapa, não tem como negar isso. Então, assim, há uma construção de sanções econômicas à Rússia, pressão, ajuda na derrubada de governos que eram pró-Rússia, para colocação de governantes pró-Ocidente. Tudo isso gera uma série de surpresas, né? E a maneira como ele lida com o aliado histórico, como é o caso da Europa, também surpreende, porque, por exemplo, apoiou muito a saída do Reino Unido da União Europeia, o famoso Brexit, né? E está instigando outros países a fazer uma coisa parecida. Esse é um assunto extremamente delicado no cenário internacional. Tipo, assim, entre aspas, um crime diplomático você pregar
né, a saída ou a dissolução de uma organização internacional, especialmente como a União Europeia. Isso é um assunto imponderável de você ficar cogitando, mas ele faz isso sem o menor pudor e encontra eco em países que têm maiorias que estão se constituindo nas últimas eleições. Lembrando que a maioria dos países da Europa é parlamentarista, então essa questão é importante. Os partidos de direita, em geral, têm uma agenda muito nacionalista, culpam a instituição da União Europeia por muitos dos problemas, culpam a União Europeia, por exemplo, pela a crise dos refugiados, que é um problema que está muito quente lá, né? E você tem um tratamento, no mínimo, deselegante com a Angela Merkel, né, que é a primeira da Alemanha. Desculpe te cortar aqui, que a Merkel, ela é de um partido de direita. Sim, né? sim. Quer dizer, e aí ele conseguiu desagradá-la. Então, eu acho que o Trump realmente... Eu não consigo entender, eu queria entrar no cérebro dele para ter, meu filho, como é que as ligações dos neurônios funcionam? Porque... Não faz muito sentido, né? Porque, de novo, seguindo a sua linha de raciocínio, então que ele, por exemplo, ele consiga desagradar o Partido Trabalhista Britânico, Pronto. Tá? Ótimo, tá, tem sentido, o Trump é republicano, é de direita, o trabalhista seria de esquerda, perfeito. Angela Merkel é de direita, esqueceram de avisar isso a ele. Ela tá no poder. A Alemanha é o cofre forte da Europa. Tá? Quer dizer, como é que você faz uma coisa dessa? Aí eu não entendo. E boa parte da política externa contra a Rússia, que estava sendo feita pelo Obama, contava muito com a Alemanha, porque a Alemanha tem relações muito fortes com a Rússia, do ponto de vista econômico. Petróleo e gás. E para a Alemanha sancionar a Rússia, ela se machuca muito. Então, o ponto para pressionar a Rússia, a Alemanha é um aliado indispensável, né? E vai tratar mal um aliado nesse momento, quer dizer, ele deve estar achando que ela está com as horas contadas. Outros já cometeram esse erro no passado. A Merkel está lá há bastante tempo, né? Ela sobrevive. A Alemanha, ela é o país de longe mais importante da Europa. A saída da Inglaterra só joga a Europa ainda mais para o colo da Alemanha, né? Então eu não acho que é um bom momento, mas os Estados Unidos, por um lado, ele saiu das negociações que estavam sendo feitas com vários países da Ásia e da Bacia do Pacífico como um todo, que era uma estratégia para excluir a China de um grande, mega acordo de integração comercial, de liberalização, né? E faz a mesma coisa com a Europa, quer dizer, ele faz um movimento de recuo, né? De recuo, tentando incentivar as empresas americanas a ficarem dentro dos Estados Unidos e não irem para outros países onde os custos trabalhistas, tributários, ambientais sejam mais baratos e onde eles possam fabricar o produto lá fora e depois exportar para o mercado consumidor dos Estados Unidos. Peraí, agora você falou um caminhão de informações, aí o aluno aqui levanta o braço, peraí, tio, o professor, espera aí um minuto, tentando organizar minha cabeça. Vamos lá. Primeiro aspecto aí, voltando lá uns 5, 6 minutos atrás, quando você falou da questão dos conflitos, né? Aí meu comentário aqui não terá, digamos assim, preocupação de ordem moral nenhuma. Pois não. Nós sabemos muito bem que a indústria bélica é um elemento fundamental para a economia, notadamente americana, tá? Quer dizer, e quando ele diz, aliás, não é de se estranhar que os Estados Unidos estimulem tantos conflitos, porque ele vende muito mais armas, né? Não nos esqueçamos da empresa que me foge agora o nome, você talvez lembre, que tinha vínculos com o vice-presidente na época, que era do George W. Bush. Halliburton, isso. Que ganhou muito dinheiro no Iraque, né? Eu queria ganhar 0,01% do dinheiro que eles ganharam no Iraque naquela época, tá? Vendendo armamentos de uma guerra que os americanos criaram, né? Vamos sintetizar aqui. E aí, então, primeira observação, fica algo meio estranho, né? Ora, como é que você diz que quer fortalecer o seu mercado interno, o seu mercado de trabalho interno, eliminando uma fonte de dinheiro que a sua empresa tem? Quer dizer, então eu acho, no mínimo, de novo, falta a ele o entendimento de que o mundo funciona de outra forma. É o que eu posso entender e você, por favor, me corrija. O segundo aspecto que você chama a atenção
e aí eu queria até que você investisse um pouquinho mais aí, a respeito da Alemanha, né? Porque vocês, nesse jogo, nesse xadrez político, e aí acho que a tua fala é perfeita, quer dizer, para acertar a Rússia, ele tinha que fortalecer a Alemanha, mas ao fazer isso, a Alemanha tinha que abrir mão de algumas coisas, e a expressão que você usou, a Alemanha se fere com isso, né? E vamos para o nosso ouvinte entender, a Rússia é a grande fornecedora de petróleo e principalmente gás para a Europa. Então, a indústria europeia, e notadamente a indústria alemã, não funciona sem o gás e o petróleo da Rússia, né? Porém, a recíproca é verdadeira. Quer dizer, os russos têm na Europa os seus principais compradores. Então, é uma relação de amor e ódio. E a China cada dia ocupando mais esse espaço. Exato, né, de principal parceiro. Que a gente vai entrar já que é a terceira pergunta. Então a questão é, como é que então eu agora chego para a Alemanha e falo, olha, eu não preciso mais de você, obrigado por tudo, tá, valeu, mas agora a Rússia é minha amiguinha. Então aí, depois de tudo, quer dizer, fica uma coisa no mínimo estranha, né? Fica muito... Não é à toa que a Angela Merkel não achou nem um pouco engraçado os comentários do Trump, e nós estamos no primeiro mês de governo do Trump, né? Quer dizer, não estamos falando de 2 anos de governo, não. Só em 30 dias ele já conseguiu isso, né? E por fim, que o que você citou aí eu queria que você explicasse um pouco mais, que era a questão do Acordo do Pacífico, que era uma política para isolar a China. Vamos lembrar, a China é o grande nome da política internacional, da economia internacional hoje em dia. E aí, de repente, ele vai e desmantela esse Acordo do Pacífico e deixa o Pacífico inteiro, Japão, Austrália, Nova Zelândia, todos os seus aliados tradicionais, de portas abertas para a China. Isso. Quer dizer, Coreia do Sul. Que loucura é essa de relações de xadrez internacional que esse Trump joga? Não é o xadrez que eu conheço. Então, de novo, quer dizer, a questão das forças, das guerras, que perde-se dinheiro com isso, né? Não tendo guerra, é lamentável falar, mas é verdade. A Alemanha e a China. Eu queria que você investisse, principalmente no último item, por favor. Então, em 2008... O Jackson, teve uma crise econômica muito pesada e você vai lembrar que o Obama ele assumiu num contexto em que havia uma demanda por mais ou menos $1 trilhão para dar conta de um buraco gerado pela crise dos derivativos, da hipoteca, essa coisa toda. 1 trilhão era o tamanho do buraco causado por uma crise econômica terrível, talvez uma das maiores da história, né? 1 trilhão é também o orçamento anual da defesa americana. Então, para a gente ter uma dimensão, o gasto dos Estados Unidos todo ano com defesa é $1 trilhão, que é o equivalente ao tamanho da rolha para tampar o buraco da maior crise econômica dos últimos tempos. Então, quer dizer, aí você imagina como é pesado essa parcela da economia que é ligada a esse setor, né? E como que eles são influentes no Congresso. O presidente Eisenhower, que foi um general, herói de guerra, herói da Segunda Guerra Mundial, depois virou presidente dos Estados Unidos, no último dia de mandato dele, ele faz um pronunciamento à rede pública de televisão, cadeia aberta para todo mundo, e ele fala uma coisa muito importante, né? Ele fala que ele tem muito medo de que a indústria bélica, com a influência que tem sobre o Congresso, acabe pressionando o governo a se lançar em guerras que o país não quer e não precisa. Não sabia desse discurso. Nossa, o Eisenhower, ele faz o pronunciamento no último dia de mandato e ele fala assim, olha, eu entendo de guerra, eu fui, né, general, eu entendo o que é necessário para uma guerra. Eu tenho dó de quem sentar nessa cadeira de presidente sem ter a noção que eu tenho do que é uma quantidade razoável, entendeu? Para a gente ter uma ideia, um porta-aviões é mais ou menos $13 bilhões, né? Cada míssil é casa de milhões, cada tanque é bilhões. Então, assim, é dinheiro demais. E isso movimenta uma série de interesses em fomentar as guerras, para vender a arma, para vender, né? Enfim, então, tem razão. Esse é um peso muito grande. Mas eu acho que, apesar desse grande complexo industrial militar ter raízes em todos os lados, eu acho que não é o forte do grupo ligado ao Trump, entendeu?
Do ponto de vista econômico, eu acho que esses caras estavam apoiando a candidatura da Hillary e não dele. Então eu acho que ele não está... Não são amigos do Partido Republicano, sim. Mas eu acho que não é tanto a turma do Trump como era, por exemplo, da Hillary, né? Que bancou uma série de aventuras dos Estados Unidos no resto do mundo. A segunda questão importante é a seguinte. Quando você tem uma indústria muito competitiva, muito desenvolvida, com preço bom, o produto que você fabrica, ele tem grandes chances de ser vendido em outros países. O que diferencia o preço do produto importado do preço do produto nacional, muitas vezes é um imposto chamado imposto de importação, que muita gente chama de tarifa, né? A tarifa serve exatamente para você poder fazer com que o produto importado fique mais caro do que o nacional, porque o governo tem interesse em fazer que o consumidor nacional prefira comprar o produto nacional dentro do possível. Claro, quando houver um equivalente nacional. Esses acordos de integração econômica, então, eles reduzem o imposto de importação dos países. E quando você tem um acordo tipo Mercosul ou o NAFTA, que é entre o México, o Canadá e os Estados Unidos, o imposto de importação cai para 0. Então, há uma grande integração comercial. Os Estados Unidos, sob a liderança do Obama, estava fazendo um grande acordo com vários países para fazer uma coisa tipo um NAFTA expandido pelo Pacífico. Isso ia incluir quase todo mundo do leste asiático e alguns países, inclusive da América Latina, exceto a China, como uma maneira de fazer com que o produto americano pudesse circular com tarifa 0, mas o produto chinês ainda tivesse que ser tarifado com uma tarifa mais alta. Isso ia dar uma vantagem para os produtos americanos em comparação com os chineses. A China se tornou o principal parceiro comercial de quase todos os países da América Latina e da Ásia, perdendo um espaço que era dos Estados Unidos. Então, quando o Trump sai desse acordo, né, ele parece desmontar a grande macroestratégia econômica que estava sendo desenhada nas décadas anteriores. O grande passo era esse, né? E aí com a postura de introvertido, né, voltado para dentro do mercado americano, tentando convencer pela pressão, pela força, as empresas a ficarem nos Estados Unidos, não desmontarem fábricas lá e montarem em outros lugares, tentando fazer com que a falta desses acordos... Ele disse que vai renegociar o NAFTA. Eu confesso que eu não sei se ele vai a esse ponto, mas a gente aprendeu a não duvidar muito do Trump, né? Mas assim, ele diz coisas que parecem então que os Estados Unidos vai se recolher de uma postura mais globalista e passar a ser um país mais focado do ponto de vista econômico e político e militar nas questões internas, né? Talvez isso seja uma boa notícia para alguns países da América Latina que não gostam muito quando eles vêm aqui, interrompem nossos sistemas políticos e interferem na nossa economia. Não? Quem sabe não pode ser uma boa oportunidade para a gente se desenvolver, né, sem essa interferência. Porque é estranhíssimo mesmo. Como você acabou de falar, você tem aí uma política externa que é alimentada há décadas, tanto por democratas quanto por republicanos, que é do controle global, né? Como comemorado na época lá pelo Reagan, pela Thatcher na Inglaterra, pelo João Paulo II no Vaticano, quando a União Soviética desmontou e todos os países socialistas desmontaram. Então, naquele momento, falaram, bom, vencemos, né? Então, agora é pegar a terra arrasada e vamos ver o que a gente faz com isso, né? Não contava muito com a China, que sabe-se Deus que cargas d'água resolveu mudar, fazer a sua 50ª revolução cultural lá, e criando as zonas especiais, e a partir dali se desenvolveu de maneira assustadora, né? Muito rapidamente. E, nesse sentido, a política do Obama, do Acordo do Pacífico, envolvido Chile, se a minha memória não me trai, foi um dos primeiros países a abraçar a causa aqui na América do Sul. Exatamente. Novamente, tinha sentido dentro dessa política de décadas, né? E quando você faz isso com aquela que é a segunda, ou em alguns casos até a primeira potência econômica no mundo, e que também tem armas nucleares, e que também tem uma tradição que não poderia ser muito pacífica, digamos assim, tá? Ainda que o confucionismo pregue a paz, etc., mas o equilíbrio, porém, isso necessariamente não aconteceu. É estranhíssimo, né? Como se parece que o Trump está no século XIX. Numa época que você
quando muito você exportava ferro, né? Então chegava um vergalhão de ferro e você, que coisa linda. Como se estivéssemos nesse mundo ainda. E não estamos, né? Quer dizer, então fica estranho. A economia se desloca para um sentido muito ligado a setores de serviço e tecnologia, e ele fala de um público que é da indústria, que é uma coisa, né, que é cada vez menos pessoas, né, emprega cada vez menos recursos também, está apostando num negócio que parece que é o passado mesmo, né? E o Itamaraty, como é que está reagindo nesses minutos que faltam para a gente terminar o nosso programa? Então, ainda não está claro como é que a gestão Trump vê o Brasil, né? Eu falo que não está claro porque toda a referência que ele faz à América Latina parece que acaba logo ali no México, no máximo naqueles países ali, Porto Rico, El Salvador, que tem uma afluência maior. Eu nunca vi nada que se referisse ao Brasil. Nem na campanha. Né? Nem na campanha, o que talvez seja uma coisa boa, né? Eu não estou convencido de que isso é necessariamente ruim, não. A maneira pela qual certos interesses de grupos econômicos ligados aos Estados Unidos se impuseram aqui no Brasil é uma coisa preocupante. Então eu fico feliz de não estar assim na porta de frente. Mas a maneira pela qual ele considera a América Latina como um todo é uma maneira muito desdenhosa, né? Ele trata o México na bota, a maneira como ele fala do fluxo migratório do México para os Estados Unidos, a maneira como ele tratou o presidente do México por telefone, tem uma série de incidentes. E essa conversinha do muro, ela é de uma deselegância absurda, o que mostra a pouca importância que ele dá para o México, que é o maior parceiro dele na América Latina. Imagina para o resto da América Latina, que tem uma importância muito menor. E nesse contexto, a China vai silenciosamente, discretamente, como é o estilo dela, ocupando espaços nesse influxo, né, nesse refluxo intimista dos Estados Unidos. Se é que isso vai acontecer mesmo, a China está se mostrando não só no discurso, mas na prática preparada para ocupar esses espaços, primeiro do ponto de vista comercial, depois do ponto de vista econômico mais profundo, por exemplo, com a criação do Banco dos BRICS e uma série de outros bancos de financiamento, né? E talvez com o tempo, até militarmente, eles possam ter uma presença maior. Eu acho que a gente, talvez a eleição do Trump, ao invés de ter sido um momento de fazer a América grande de novo, que é o discurso que ele usa, seja exatamente o momento em que a China vai assumir a titularidade da capitania do mundo aqui, né? Vamos ver. Eu estava pensando, né? O Trump vai conseguir fazer aquilo que o mundo inteiro sempre sonhou. Ele vai destruir os Estados Unidos. É impressionante, né? E com o próprio voto do eleitor. E democraticamente ele vai fazer isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas nós estamos chutando, né? Porque claro, é uma brincadeira aqui, mas ele é muito porque tem as instituições, né? Quer dizer, não só o Trump, mas tem as instituições americanas mesmo. Como é que elas vão reagir a isso? Como é que essa indústria armamentista, vamos supor que se o governo fizer a mesma, olha, vamos tirar nossas tropas. Como essa indústria armamentista vai reagir? Tá? Ela não é uma indústria que brinque, né? Ela não está ali para brincar. Não. Quer dizer, como é que vai ficar a Alemanha nessa história? E se a China sair atropelando mesmo? Depois não há como recuperar. O Japão entra vendido nesse processo todo, né? Japão, Coreia do Sul, Austrália deve estar numa alegria só. Vamos ter que atualizar esse programa muito em breve, né? Não, com certeza, vamos ter que marcar um novo programa, não sei se talvez mensal. Eu acho que eu vou sugerir a produção aqui ao Danilo, Gabriela, tal, a gente marque mensalmente aqui Relações Internacionais, porque não tem como. Olha, Luiz, muito obrigado. Prazer, hein? Obrigado mesmo por essa aula mais uma vez, esse bate-papo aqui. Isso. Nós tivemos o nosso programa de hoje com Luiz Albuquerque, bacharel em Direito pela UFMG, mestre em Análise Econômica do Direito pela Universidade de Utrecht, na Holanda, e doutor em Relações Internacionais pela PUC, Minas Gerais. Lembrando que o Luiz ele é professor de Direito Internacional aqui da UFOP e coordenador do Observatório de Relações Internacionais, também aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. O nosso programa tem a produção de Danilo Nonato, Gabriela Vilhena e Marina Lopes, e a sonoplastia é do Cimei Golderim. Eu sou Antônio Marcelo Jackson, um grande abraço a todos e até o nosso próximo UFOP Entrevista.
O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.